Estamos começando mais um TICast. Meu nome é Fernando Cruz e hoje eu serei o host de uma conversa que, além de interessante, é essencial na mesa de qualquer CEO e CTO. Para essa conversa, estou com 3 convidados aqui mais do que especiais. Head de Automation e de Hyperscale da T-Systems, com mais de 12 anos de tempo de casa na T-Systems, meu amigo Ricardo Kissu. Oi, Fernando, obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. Enterprise Account Manager, mais de 7 anos na AWS, um dos idealizadores de um projeto que levou educação para as empresas sobre inteligência artificial, conosco, Miller Simberger. Opa, boa tarde. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Head de Data Science e Digital Transformation, um dos pioneiros em projeto de inteligência artificial aqui no Brasil e também parceiro nosso na T-Systems, Adriano Silva. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Vai ser um bate-papo bem legal. Pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou dar um pouco de contexto de uma pesquisa que foi publicada pela McKinsey, onde 75% das empresas que aderiram cloud e inteligência artificial tiveram um retorno igual ou superior do business case do projeto. Eu gostaria de saber de vocês a opinião, qual é o grande motivador, qual é aquela essência que cloud trouxe para o boom da inteligência artificial hoje? Vou começar com o meu amigo Kissu. Olá, Fernando, Miller, Adriano, prazer estar aqui com vocês. Fernando, eu vou destacar o seguinte, acho que a cloud, ela revolucionou a adoção da inteligência artificial em larga escala. Antes, somente grandes empresas com grande receita, que poderiam ter um data center ou servidores com grande poder computacional, conseguiriam iniciar uma adoção de IA. Hoje, com a cloud, e aqui está um parceiro nosso, a AWS, que exemplifica isso, nós conseguimos subir um ambiente, começar um teste, validar uma solução em laboratório em minutos. A gente sobe uma solução serverless ou já um produto em SaaS e começa já a testar IA. Então, aplicando também para o nosso dia a dia, né? Então, a gente usa muito o ChatGPT, a Alexa e até mesmo o Google Translate. E se não fosse a cloud, essas soluções nunca seriam escaláveis como elas são hoje, né? Não, interessante que a democratização que a cloud possibilitou. Então, vou falar com o nosso parceiro aqui, o Miller. Como você vê a junção cloud e inteligência artificial? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui do lado da T-Systems. Trabalhamos juntos em diversos projetos, então para mim, estar aqui com vocês é uma honra. Quando eu trabalho a junção de cloud e IA, onde que eu pontuo bastante para os clientes? Pensa que a IA, ela, em grande parte, ela é utilizada para fazer automatizações de tarefas que são repetitivas. E quando você tem uma tarefa que ela é repetitiva, geralmente é uma tarefa de negócio. E se você está automatizando ela agora, provavelmente você nunca automatizou ela antes. Então você está fazendo algo do zero. Você está fazendo um experimento, que a gente fala na Amazon. E o Jeff Bezos ele já dizia que o experimento, ele tem a inovação como uma das suas filhas, só que o fracasso ele também é uma delas. Então tudo que você vai experimentar do zero, vai criar do zero, ele pode ter um erro ou ele pode dar certo. E a nuvem, ela permite que você faça esses experimentos em poucos minutos, pagando centavos de dólar às vezes, e você consegue testar aquela ideia de inovação muito mais rápido que se você não tivesse nuvem. Então imagina, você ter que montar um data center de analytics, um data center para processamento de dados em alta escala, você poderia gastar milhões de dólares para algo que você nem saberia que ia dar certo. Então a nuvem permite que você consiga testar essa ideia, validar ela na prática, utilizando IA, para que, caso dê certo, você vai saber quanto vai gastar depois. Então, acho que isso é um ponto muito importante, porque se você testa sem IA, sem cloud, você acaba, às vezes, ficando com aquele hardware parado, sem outras utilidades depois. Então, a nuvem é você ter que poder inovar, você tem que conviver com os resquícios do fracasso depois. O famoso teste rápido, aprenda rápido e evolua constantemente. A cloud proporciona isso de uma forma, como você bem pontuou, de uma forma muito mais dinâmica e com preço acessível para todos. Adriano, sua visão sobre esse casamento cloud e IA? Legal. Primeiro agradecer aqui o convite, satisfação estar aqui com colegas aqui que
conhecem muito do assunto. Eu penso assim, acho que sem cloud a IA estaria restrita a laboratórios ali de centros de pesquisas, né? E quando a gente fala no mundo corporativo, realmente ela habilita. Eu concordo muito com o Miller aqui, que habilita o quê? Habilita essa experimentação. A gente conseguir testar e saber se aquilo vai dar certo, né? Para a área corporativa isso é essencial, né? E nem toda empresa tem condição de ter um laboratório tal qual a IA exige, né? Que a gente está falando aí de uma capacidade computacional alta, estamos falando ali de necessidade de conhecimento, de agilidade e de segurança também, né? Então a cloud proporciona tudo isso e permite com que a gente possa usar realmente e trazer benefício para os negócios. Muito bom. Pegando então um gancho, falamos um pouco sobre quanto cloud e IA se conectam. Olhando agora, vocês comentaram um pouco sobre negócios, sobre segurança. Como vocês vê essa integração quando estamos falando de business, de negócio, de algo que é mais concreto para empresas? Começar com o Miller. Perfeito. Eu trouxe agora há pouco o ponto da agilidade. Você pode testar algo muito rápido, gastando muito pouco, caso aquilo dê errado. E caso dê certo, você consegue, com muita facilidade, escalar aquela utilização. Então, eu diria que, para o negócio, é um grande diferencial você trabalhar cloud para workload de inteligência artificial, justamente porque, caso dê certo, você consegue... o seu custo com aquela solução, ele cresce conforme o seu negócio pautado naquela solução cresce. Como a utilização da IA na AWS, você pode acessar lá on demand, pagando pelo uso real daquela solução. Caso você receba 1.000 usuários, você vai ter um custo adequado para 1.000 usuários. Caso o seu negócio bombe da noite por dia, vai para 100.000 usuários diários, você vai pagar pelos 100.000 usuários diários. Então, essa facilidade, essa elasticidade com relação ao custo, que você sabe com antecedência o quanto que você vai gastar, você consegue ter um monitoramento, é um grande diferencial para o negócio, para que você consiga escalar de maneira sustentável. Não adianta você ter um custo de entrada muito alto e depois você acaba escalando aquele custo muito mais rapidamente. Faz total sentido a escalabilidade do negócio junto com a operação, e isso que a cloud proporciona. Aumenta a produção, aumenta a receita, e isso consegue casar. Adriano, na sua visão, como é que business pode se aproveitar Fernando, desse casamento? Eu daria um passo atrás. Eu acho que existe um pré-requisito para que a gente possa usar IA, que é a questão da gente ter a disponibilidade de dados, né? É importante a gente ter ciência que os dados que estão ali nos seus sistemas nativos, ali dentro dos seus RPs, CRMs, eles não servem efetivamente para que a IA possa usar. E a cloud, ela tem esse ferramental adequado para que a gente produza projetos de engenharia de dado, que é a capacidade de você pegar o dado na sua origem, sem prejudicar o sistema, levar isso para um lugar seguro, né? E aí você poder processar, e a partir daí sim a gente começar a falar de IA. Então, a experiência que a gente tem tido é que isso facilitou muito. Há 5, 6 anos atrás, a gente tinha que montar cluster de computadores para dar conta de processar. Hoje, como o Kishore falou, a gente consegue subir um ambiente muito rapidamente, e ambiente parrudo, para poder processar terabytes de dados, né? Então, hoje eu não consigo mais imaginar sem cloud. Não tem como a gente fazer isso, né? Tem, mas é muito trabalhoso, muito custoso. Então, eu acho que ter essa capacidade de lidar com dados é essencial para que a gente possa dar o passo seguinte e aí sim começar a falar de IA. Bem colocado, Adriano. Sem dados, a IA não funciona. Isso é algo que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Tem uma pergunta específica para primeiros passos, mas que isso, fazendo o overview que o Adriano e o Miller colocaram, qual que é a sua visão para business, para negócio, onde cloud, além de proporcionar rapidez em testes e também em pré-requisitos para criar, utilizar todas as funcionalidades da IA com os dados, você vê mais que pode agregar para quem está nos assistindo. Bom, Fernando, eu acredito que essa pergunta é muito interessante, porque todo mundo sabe o porquê a IA é importante. Agora, o que a gente tem que entender é como ela pode agregar valor para o negócio dos nossos clientes e das nossas empresas. E a cloud é uma peça fundamental para isso. Com a cloud, como o Adriano e o Miller citaram, a gente tem escalabilidade, a gente tem agilidade. E uma coisa muito importante que todo projeto de IA vai se deparar é a questão do custo. Então, com a cloud, como o Miller citou, a gente consegue começar pequeno. A gente começa com um laboratório, sobe lá
uma instância na AWS, um servidor com poder computacional até alto, mas por um tempo curto ali que não vai te causar um custo operacional muito alto. Dando certo aquele laboratório, você vai crescendo o ambiente conforme o retorno vai aparecendo. Então, você consegue fazer uma escalabilidade de forma que vai acompanhando com o seu retorno operacional daquele investimento. E o mais bacana da cloud também é a parte da escalabilidade. Então, a gente consegue, por exemplo, ter um servidor, ter um sistema rodando em nuvem. Conforme a demanda que vai crescendo, ou num período, ou durante a evolução dessa adesão de IA, a gente pode colocar uma escalabilidade automática para aquele ambiente crescer ou diminuir conforme a utilização. Então, a questão do custo, essa flexibilidade que a gente tem na nuvem também é algo muito importante para se levar em conta, né? E eu, fazendo uma analogia para o negócio dos nossos clientes, né, desse processo de transformação digital, eu acho que a gente pode até considerar que a cloud, a IA, é como se fosse o cérebro e a cloud é o corpo. A IA vai trazer as ideias, vai trazer o aprendizado, vai trazer os insights, e o corpo é a cloud, que vai conseguir levar esses benefícios, vai conseguir escalar toda essa inteligência para mais pessoas, para mais aplicações e para mais negócios dos nossos clientes. Sensacional, Kisur. Vou começar a usar essa analogia no dia a dia com nossos clientes. Um é o pensamento e outro o movimento. Isso aí. Um casal aí perfeito. Pessoal, queria que vocês trouxessem algum case que vocês consideram que o resultado foi bem acima do esperado, para mostrar qual é o poder da cloud e da IA trabalhando junto. Vou começar aqui com o Kisur, que eu tenho certeza que ele tem vários cases que trabalhamos juntos. Eu vou trazer, Fernando, obrigado pela oportunidade. Eu vou trazer um case interno, que justamente o que a gente citou do MCI, o Magenta Cloud Intelligence. Foi uma solução que desenvolvemos ali, começamos a desenvolver em meados de 2023 e entrou em produção em 2024, na metade do ano. E, como eu falei, é uma solução de AIOps que usa Machine Learning e Inteligência Artificial para fazer redução de ruídos. Então, nós fazemos a ingestão de alertas e logs, milhares de alertas e logs que nós coletamos dos nossos clientes. Nós temos mais de 50 clientes hoje dentro dessa plataforma, e ela faz toda a correlação de dados, correlação de alertas e redução de ruído. Então, ao mesmo tempo que nós enviamos esses alertas e logs, nós enviamos também todos os dados de CMDB, históricos de incidentes, de últimas mudanças, changes que foram realizadas nos ambientes, e ele faz essa correlação de informação através do Machine Learning e da IA. Com isso, nessa primeira etapa, a gente conseguiu fazer uma redução de abertura e geração de incidentes de 70% para todos os nossos clientes, e conseguimos reduzir o MTTR, que é o tempo médio de resolução desses incidentes, em mais de 40%. É uma suíte muito robusta, com mais de 15 produtos, que é uma das coisas que a gente comentou, que a cloud nos permite fazer integração de várias aplicações, de tornar automações escaláveis, né? Então, esses 30% de incidentes estão sendo gerados, né, para as nossas operações, ainda passa por a nossa ferramenta de automação, que faz a execução de playbooks, scripts já pré-configurados para resolver esses poucos incidentes que sobraram de forma automática. Então, em cima, a gente já está com 30% a 40% de resolução desses incidentes restantes de forma automática, que a gente chama de nível 0 hoje. Então, o nosso nível 0 já faz essa resolução, e o que ele não consegue resolver, aí sim, ele encaminha para um operador humano, para um analista tratar, né? E, ao mesmo tempo, já são notificadas as equipes responsáveis, a gente já tem automações que mandam mensagens de texto, mensagens de WhatsApp, até ligações por robô, para notificar os times em real time, para acelerar a resolução, o início da tratativa e a resolução dos incidentes. Então, assim, é uma solução interna que a gente desenvolveu junto com parceiros como a AWS, mas que já trouxe benefícios assim muito grandes e, o mais importante, em pouco tempo. Com 3 meses de operação, o MCI já estava com
números muito elevados de eficiência. Então, é uma prova que cloud e IA têm resultados assim, poderosos trabalhando juntos, né? E rodando em mais de 50 clientes de mercados, áreas, negócios completamente diferentes, né? Isso. Então, o benefício trouxe, independente do nicho ali, do cliente ou do tamanho, temos clientes de todos os tamanhos. Diversas indústrias, segmentos, né? Então, o benefício foi... Sua PLR foi boa, né? Adriano, e seus cases, suas viagens pelo Brasil afora? Eu posso trazer um case aqui fora do mundo corporativo, na área de saúde? Eu acho que traz benefício, né? Um case que eu tive uma satisfação muito grande de poder participar, né? Um estudo de detecção de tuberculose, né? A gente utiliza deep learning, visão computacional, utiliza uma radiografia, né, torácica para poder medir, né? Identificar se o paciente tem ou não tuberculose. O interessante é que o algoritmo conseguiu chegar numa acuracidade de 97%, bem alta, né? E aí sempre me perguntam, poxa, mas... Por que o médico ali, o especialista da área de saúde, ele erra tanto? E, na verdade, não é que ele erra. É uma característica importante, como a inteligência artificial ela atua diferente de como nós, seres humanos, fazemos, né, as coisas. E se você comparar isso com um especialista médico, que ele tem uma assertividade muito menor, né, e a gente reflete por que dá essa diferença, por que a IA ela traz tanto benefício, né? É que o ser humano, a análise de tuberculose é feita analisando uma imagem, né? Você olha ali uma radiografia, se tem uma manchinha, se identifica que é ou não a doença, né? Para que o ser humano consiga fazer o acerto, a máquina tem que estar bem regulada, se a pessoa não está posicionada correta, ou seja, então aquele exame que não foi feito de maneira adequada, para o ser humano não serve, mas para a IA serve, porque a IA não vê a imagem. Ela vê um padrão matemático e o padrão matemático está ali mesmo quando o ser humano não consegue detectar. Legal, a gente fala de Matrix, né? Que a gente vê as letrinhas caindo e, na verdade, a IA olhando para uma imagem é exatamente uma matriz numérica que ela tem uma capacidade. Então, isso, a gente pensar na área médica, qual o benefício que isso pode trazer, né? A gente diminuir filas, né? A gente que tem uma saúde pública aqui no Brasil, trazer um benefício maior para a saúde, identificar de forma mais rápida, né? Então é a IA ajudando aí na nossa vida, né? Na prática, né? Esse é o lado bom, que às vezes o pessoal, quando vai falar sobre inteligência artificial, esquece. Olha muito, vamos ser dominados, vai para o caminho negativo, mas com certeza toda a tecnologia pode ser usada por bem ou por mal, depende de quem utiliza. Miller, tem algum caso para compartilhar conosco? Tenho sim. Eu gosto muito de comentar o case da Indra Energia, que é um dos clientes meus, que está no portal da AWS também, caso alguém queira dar uma lida como foi construído o case. Eles são uma empresa do mercado livre de energia. E qual que é a grande dificuldade que eles passam? Pensa que uma empresa que ela está já acostumada a comprar a energia elétrica dela direto da concessionária, por que ela vai pegar o recurso mais crítico da operação dela e ela vai contratar aquilo como uma empresa de mercado, digamos assim, que é um processo novo? Para ela fazer isso, ela tem que ver realmente que ela vai ter um ganho para a empresa. Ela tem que ver que aquela mudança que passa também por uma cultura da empresa vai ser recompensada de alguma maneira. Então a Indra, ela pega esse modelo totalmente seguro de você pegar a energia do mercado de energia e ela leva uma empresa que está no concessionário e fala, olha, você vai ter um ROI de tantos R$1.000 fazendo a passagem. Qual que era a grande dificuldade? A leitura das contas de luz. Pensa que das mais 150 concessionárias pelo Brasil, cada fatura tinha um modelo diferente de fatura. E a Indra, ela construiu com a AWS, usando o Amazon Bedrock, uma ferramenta que ela extrai todas as informações de fatura, independente do formato que ela venha, e ela consegue identificar quanto que o cliente gastou. O cliente sobe uma série histórica num portal, a IA lê e em minutos ela fala assim, olha, você gastou tanto de energia nos últimos tantos meses, se você migrar para o mercado de energia livre, você vai reduzir tanto, aqui está uma proposta, alguns dias depois alguém liga e faz o pitch e apresenta um business case. Ele subiu o quê, Medir? Uma foto da conta foto. E é interessante, que eu participei da construção. Tinha um PDF que estava escrito assim, pago, com caneta no meio, cara. E aí chegou lá no Bedrock conseguiu ignorar, abstrair aquilo. Então, são coisas que a IA ela consegue fazer para dar produtividade às pessoas. Pense,
O representante comercial da Indra Energia, ele continua indo no vendedor, no cliente, leva ele para fazer uma apresentação, só que agora ele tem menos tempo com a tarefa burocrática de pegar vários PDFs e somar na mão, e ele recebe isso de uma maneira inteligente. Então, eu acredito que o ganho tangível é justamente esse, Fernando. Não, e fica o insight que tenho certeza que toda a avaliação de feedback, tudo, o pessoal falava, eu não aguento mais validar modelos de conta. Então, era uma dor que era do negócio. Sim, do negócio. Então, casa muito com o que a gente conversou aqui. Antes de pensar na tecnologia, na solução, qual é a dor? O que eu quero resolver? E esse caso ilustra muito bem o ganho que a inteligência artificial com cloud trouxeram para o cliente Hydra. Eu, recentemente, no começo do mês, para ser mais preciso, eu vi uma notícia de um grande banco brasileiro. Ele informou que 95% das ações contra fraudes hoje que eles atuam é feita por inteligência artificial. E é um parceiro da AWS, não veio o caso aqui também, mas esse casamento proporciona diariamente para nichos específicos benefícios próprios. Vocês teriam algum exemplo, alguma história? Claro, não se poder citar ou não expondo, mas que para nichos ou mercados específicos a inteligência artificial com cloud trouxeram resultados nunca vistos? Vou começar com a Adriana agora. Vamos pensar aqui no exemplo. Bom, a gente tem muitos projetos aqui, né? Às vezes é até difícil escolher um projeto legal. Reforma tributária, Fernando. A gente temos algo que a gente tem tido bastante. E se você parar para analisar, é um tipo de desafio que exige que você tenha que analisar contratos, calcular, fazer muitas coisas manuais. E a IA hoje, ela tem, realmente é uma oportunidade em que a gente consegue entregar ali um monte de contrato, e você bota uma IA, e aí é importante dizer, uma IA... A gente está falando aqui na questão corporativa, é importante a gente... estamos falando do uso disso dentro de uma corporação. Então, é preciso que a gente tenha critério para poder usar, né, a inteligência artificial. E reforma tributária é algo que a gente tem encontrado muita oportunidade. Oportunidade no sentido assim, automatiza a avaliação de contratos, automatiza a vulnerabilidade de sistemas, tudo isso feito rapidamente e de uma maneira muito segura, né? Então, são um exemplo aqui que me vem em que a gente tem trazido benefício para os clientes, né? E hoje em dia, qual é o segmento que não tem muitos documentos? Então, aí, pessoal que está nos assistindo, a oportunidade de pensar no roadmap tecnológico das empresas e para agilizar a análise de documento, tributação, é algo bem específico, contabilidade financeira, a IA ajuda muito nisso. Com certeza, a AWS tem bastante casos de sucesso, Miller. Você pode trazer algum exemplo para a gente de algum mercado, alguma história que vem à sua cabeça agora que faz sentido aqui para a nossa conversa? Quando nós trabalhamos com casos de uso de inteligência artificial, já não é de agora que as empresas têm muito sucesso na aplicação real dessas tecnologias. Eu gosto muito de compartilhar com meus clientes um case da CIA, que é um cliente público da AWS, disponível no nosso portal, onde eles utilizam os serviços da AWS para fazer a previsão de demanda dos produtos, dos SKUs a serem vendidos nas lojas físicas e no e-commerce. E quando a gente olha nos resultados, comparado ao modelo anterior de usar regras de negócio, mais uma lógica de negócio mesmo e regras, para um modelo baseado em IA, ao utilizar redes neurais, por exemplo, eles reduziram em 61% os erros que eram cometidos. Então, você tem uma assertividade maior no envio do produto para a loja para atender o cliente na hora certa, no momento certo. Eu gosto também de trazer um case agora mais para IA generativa, que também está disponível no portal da AWS, que é o case do Jimba, que é um cliente meu, gosto muito de trabalhar com eles, e eles têm um portfólio de mais de 40 mil SKUs no site, e eles fazem uma manutenção de 300 a 900 novos SKUs todos os meses. Legal. E isso dá um baita de um trabalho para fazer na mão. E eles começaram a utilizar a AWS faz quase 2 anos para automatizar o processo de criar a descrição e os itens que vão ali para aquele produto no e-commerce. Um processo que demorava 15 minutos, eles cortaram 84%, e reduziram para 2 minutos. Então, são 2 cases públicos que eles mostram desde um case que foi publicado em 2020 como um processo não de IA generativa, mas uma IA preditiva, para um caso de IA generativa, que é agora o que está na onda do momento, né? Então, a IA já não é de agora que ela vem resolvendo muitos problemas do dia a dia.
Não, Miller, sensacional. Deve ser por isso que a C&A sempre me manda os e-mails lá e eu compro, porque ele sabe exatamente o momento certo da última compra. E agora, que sua visão quando falamos de um nicho, uma empresa, algo específico que pode ajudar essa união de cloud e IA? Legal, Fernando. Eu vou trazer aí para nossa praia, né? Para nossa experiência, que é a indústria de TI, de tecnologia. Eu trabalho no ramo aí de outsourcing de TI há quase 20 anos e sempre em prover serviços de infraestrutura, data center, em diversas empresas, para diversos tipos de clientes, de diversas indústrias. E dentro desse cenário, sempre houve, para grandes empresas, né? A gente sempre presta serviço para grandes empresas e a gente tem sempre um volume de dados muito grande, como o Adriano falou, e com uma volumetria de logs, alertas, para manter esse ambiente desses clientes operacionais e com confiabilidade. E isso traz um trabalho, um esforço manual para atendimento de incidentes, prevenção de incidentes, análises preditivas muito alta. E aí vou trazer um assunto para a mesa, que é o uso da inteligência artificial para operações de TI, que a gente chama de AIOps, né? Então o AIOps veio ali no Gartner em meados de 2016 como algo revolucionário, como uma tendência. E hoje, em 2025, já é algo bem maduro. Inclusive, a gente, na T-Systems, já tem o uso do AIOps bem maduro. A gente pode aprofundar um pouquinho mais no bate-papo. Então, o AIOps, ele consegue trazer para nós um resultado muito grande relacionado à eficiência operacional, redução de custos. A gente consegue ter respostas muito mais ágeis a incidentes. E o principal, né? Reduzir esse esforço manual de operação, de tarefas repetitivas. E a gente consegue focar, no caso da T-Systems, o nosso esforço, a nossa mão de obra em trazer modernização, trazer melhorias, sugerir coisas novas para os negócios e para os nossos clientes, né? Você falando que isso veio na mente aqui, alguns clientes nossos perguntam, mas eu queria usar IA. Eles nem sabem que por trás já estão usando IA há 3 a 4 anos com as nossas soluções de AIOps. Pessoal, queria agora dar um passo para frente. A gente explicou um pouco a união de cloud e IA, os benefícios que pode trazer, principalmente para as indústrias, empresas. E quem está nos assistindo agora, ouvindo pelo Spotify, e se pergunta, qual seria o primeiro passo? Qual seria a primeira análise ou estratégia que teriam que começar a pensar para ir usar IA com cloud? Vou começar com o Kisu, que já tem experiência no nosso dia a dia de bastante desses tipos de conversas, de qual é a jornada, qual a maturidade que eu estou. Como é que você vê, com certeza não vai ter uma receitinha de bolo, mas quais são as boas práticas para introduzir a inteligência artificial com cloud? Legal, Fernando. Para contextualizar, eu vou trazer uma solução da T-Systems, um produto interno, uma suíte de soluções que temos hoje já em produção, que é o Magenta Cloud Intelligence. Carinhosamente a gente apelidou de MCI. Então o MCI ele é uma solução de AIOps em si, que utiliza a inteligência artificial para trazer eficiência operacional. Então hoje nós temos milhões e milhares de alertas, logs e informações de clientes que nós precisamos analisar. E esses alertas e logs geravam no passado muitos incidentes, muitos dados que a gente precisava analisar manualmente. Com o uso do AIOps e do MCI, todos esses incidentes, através da inteligência artificial e machine learning, são correlacionados e reduzidos. Então a gente reduz o ruído, reduz o volume de incidentes e consegue focar a nossa operação para aquilo que realmente é importante, para os incidentes que realmente são críticos e e a gente agiliza o processo de resolução deles. Fora isso, a gente consegue também automatizar processos de resolução usando inteligência artificial. Então diversos incidentes não chegam nem a ser direcionados para algum analista ou alguma pessoa tratar. A gente já resolve na nossa camada de AIOps usando scripts, usando playbooks. Isso também é um ganho operacional de agilidade e de redução de custo, né, de indisponibilidade
de sistemas críticos para os nossos clientes. Tudo isso em cloud. Sem a cloud, isso não seria possível. Então, a cloud possibilitou a nós integrarmos diversas soluções e criar e chegar nessa solução de AIOps que entrega tanto valor hoje para os nossos clientes, que é o MCI. Interessante que isso e... Então, fazendo aqui um resumo, o primeiro passo é arrumar a cozinha. Às vezes, reduzindo o ruído com dados, com sua própria operação de incidentes, já tem um ganho considerável. Vou passar agora para o Adriano. Adriano já fez muitas consultorias para jornadas de transformação digital. Eu diria que Sem como contar. dica, e é muito simplista, né? É simples, a gente começar pequeno. Muitas vezes pode parecer que projetos de IA são projetos enormes, projetos muito custosos. Vai muito naquela linha da gente poder experimentar. Vamos fazer uma experimentação pequena, vamos ver se atende uma dor muito bem atendida, né? E a gente consegue fazer projetos mais rápidos se eles são menores e o cliente já começa a se beneficiar muito cedo daquele benefício, né? Então, ter ciclos de projetos que começam a usar e, obviamente, fazendo isso com segurança, fazendo isso com governança, né? Lembrando sempre que a gente está falando de dados corporativos. Hoje, no Brasil, nós temos uma legislação em que temos que respeitá-la, né? Tem que ser respeitada. Então, é importante levar em consideração isso, mas começar pequeno e a experiência que a gente tem tido é que benefícios em projetos pequenos são possíveis de ser alcançados. A gente consegue pontualmente ali resolver problemas que ao longo de um pequeno período, grandes problemas foram resolvidos, né? Em projetos menores. Essa é uma dica, né? Da nossa experiência. Não, exatamente, Adriano. E você comentando, eu lembrei, nossas conversas com nossos clientes, muitas vezes aparece aquele FOMO, né? Para quem não conhece, é o Fear of Missing Out. Quando apareceu o boom de inteligência artificial, todo mundo, aquele hype que preciso ter, e fazer aqueles movimentos complexos e grandes. E a gente sempre indica, comece pequeno, aprenda, tem cultura, tem legislação, então faz total sentido. O Miller tem experiência com educação de inteligência artificial, vai poder trazer um pouco sobre essa educação, essa transformação não só tecnológica, mas também cultural das empresas. Esse é um ponto que eu fico um pouco até enviesado para falar, que eu gosto muito de falar sobre treinamento, né? Desde que eu entrei na AWS, sempre trabalhei muito a linha de levar educação, levar conhecimento sobre o assunto, porque há muitos que dizem que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial. E quando você tem uma nova revolução industrial, da mesma maneira que foi no passado, que você treinou as pessoas para saberem utilizar um maquinário em vez de fazer aquilo manualmente, agora você tem que ensinar as pessoas a também entenderem o que elas precisam fazer com inteligência artificial e, mais importante, como e quando você utiliza. Porque não basta você saber utilizar a inteligência artificial, você tem que saber fazer o diagnóstico de onde ela é necessária. Muitas vezes, igual você mencionou, né? Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu tenho que correr, a minha empresa tem que usar a inteligência artificial a qualquer custo, eu vou adotar, onde que eu compro? E não é assim, você tem que entender aonde que você pode utilizar. Então, eu sempre recomendo para todos os clientes, dá uma passada no portal da AWS de treinamentos. A AWS tem um portal chamado Skill Builder. Tem treinamentos lá que são gratuitos, em português. Você pode selecionar a linha de IA que você quer aprender ainda. Você pode pegar Deep Learning, você pode pegar Reinforcement Learning. São formas diferentes de você trabalhar a inteligência artificial na sua empresa e você passa por um treinamento. E tem tanto para pessoas de área de negócio quanto para pessoas mais técnicas. E esse é um ponto que a AWS, para você ter uma ideia, desde 2020, nós já treinamos 31 milhões de pessoas. Que legal. Em mais de 200 países. Justamente por conta da necessidade de criar uma força de trabalho do futuro para que as empresas consigam ter mais facilidade em encontrar pessoas para inovarem com elas. Não, Miller. Super pertinente. Você falou 2020 que a AWS começa esse projeto. Nós estamos aqui na mesa há mais de 10 anos da T-Systems. Pegamos projetos que as empresas iam implantar inteligência artificial e causava medo, porque pensava que ia ter demissão, ia trocar. E a gente viu que não era... antes de começar a falar tecnologia, tinha que mudar a cultura, tinha que mudar a estratégia. E conhecimento é a base de tudo. E falamos de educação, falamos de primeiros passos, e sempre um assunto vem na mesa quando falamos sobre inteligência artificial, dados e cloud, que é um tema que é sensível, mas necessário. Quando nós falamos de ética
na inteligência artificial, soberania de dados, quem é o dono do dado? Como é que vocês têm, qual é a visão de vocês sobre isso? Vou começar pelo Miller, que a AWS tem bastante papers explicando como funciona as regiões, tudo que a AWS proporciona. Qual é a sua visão em relação a isso? Regras, ética da inteligência artificial, claro, no nosso contexto do Brasil. É uma pergunta muito pertinente. Eu diria que todos os CTOs estão discutindo isso agora nesse momento. Heads de legal. O que acontece? Hoje a nuvem é a maneira mais segura que existe para que você possa trabalhar os seus dados e a infraestrutura de TI da sua empresa. Esse já é um ponto que a AWS ela vem desenvolvendo há mais de 18 anos. Uma nuvem que ela foi criada para atender os requisitos de segurança mais complexos do mundo. A Marinha norte-americana roda o SAP na AWS. O Itaú roda parte da sua operação na AWS. Você tem grandes empresas que utilizam a AWS e cada vez que um cliente trabalha conosco e nós aprendemos com ele, nós também refinamos todo o arcabouço de tecnologia dos data centers. Então hoje, quando você pensa em inteligência artificial, não é diferente. Como mais um serviço da AWS, ele também segue a linha de que segurança é prioridade zero. É a prioridade que está muito distante de todas as outras em primeiro lugar. E como que isso funciona? Pensa que na AWS, quando você trabalha com inteligência artificial, você tem a decisão sua de definir a soberania daquele dado. Em qual continente, em qual região eu vou hospedar meu dado, e o seu dado ele não sai de lá, a não ser que você escolha. Então, essa possibilidade de o cliente poder escolher e ter a certeza, para o fim de uma auditoria interna ou externa, e comprovar que o dado dele está numa região, traz muita tranquilidade para os clientes. E um outro ponto que é muito importante de ressaltar, é que até o Adriano mencionou agora há pouco, que é você trabalhar a IA generativa de maneira corporativa. Aí nós não estamos falando de aplicativos de mercado, que muitas vezes a área de TI da empresa não tem a gestão e a governança facilitada sobre aquilo. Nós estamos falando aqui, no caso, de uma adoção empresarial. Dentro de uma adoção corporativa na AWS, por exemplo, que é a única maneira que nós trabalhamos hoje, junto com parceiros como a T-Systems, é muito importante que você relembre que a AWS nunca permite que o dado que você trafega para a IA generativa na AWS, ele seja usado para treinamento. Então, do modelo final, no caso. Né? Então, pensa quando você acessa qualquer um dos 214 modelos fundacionais disponibilizados na plataforma do Amazon Bedrock, nenhum deles vai permitir que o provedor do modelo receba aquele dado que você colocou. Ele fica dentro de um ambiente seu, uma nuvem privada sua, dentro do data center da AWS. Então, isso traz muita tranquilidade para os clientes, sabe, Fernando? O que o Miller falou, pessoal, é que você não vai receber um arquivinho para dar um cheque e falar que está dando todos os seus dados para ser testado e utilizado. Os dados corporativos é a empresa que escolhe. E isso eu acho que é o ponto principal. Na estratégia, quando vai utilizar dados, você pode escolher qual a legislação, qual o continente, qual o país que os seus dados vão estar na AWS. Então é estratégico, pessoal. Adriano, suas experiências em discussões com clientes, eu quero ver o data center, quero ver a máquina que está rodando meus dados. Como é a sua experiência quando fala de ética, regulamentação, LGPD? Fernando, você sabe que um desafio que a gente tem quando a gente fala de IA, porque a IA ela sabe muito, né? Você pega uma LLM dessa de mercado, ela sabe tudo. Quando a gente olha para o meio corporativo, a gente tem um trabalho de limitação. Ou seja, qual é a diferença de um usuário usar o GPT público e usar, por exemplo, uma LLM que passa por serviços nossos, da T-Systems, usando a AWS? Nesse serviço, existem limitações do tipo, ele não vai poder perguntar como eu faço uma bomba, a IA não vai responder. Ele não vai perguntar coisas do tipo, Palmeiras tem mundial. Ou seja, a gente traz ali para o meio corporativo. Além disso, de adicionar o contexto corporativo, que isso é importante. Porque as empresas têm a sua cultura. Então, a gente fala coisas que cada cliente dá nome às coisas de acordo com a sua cultura. Então, você treinar a IA e deixar o seu usuário falar livremente como ele está falando com o colega, ele poder perguntar qual que é o meu valor do contrato, quanto gastei, quanto vendi. Então, a gente ter essa capacidade de fazer essa preparação, tanto para adicionar dados, mas principalmente para poder limitar. Né? Então, há uma diferença entre você usar a inteligência artificial de maneira pública e usar de maneira responsável, como a gente está falando aqui. É uma vantagem para os clientes. Né? Sensacional, Adriano. De novo, entre educação, conhecimento,
Porque tem clientes que não entendem que os dados é dele e a personalização também é deles, seguindo a cultura, políticas de segurança, que isso já cruzou com algum caso interessante que pode trazer aqui para nós? Sim, sim. Inclusive na nossa adoção de inteligência artificial para as nossas operações, né, fomos muito abordados pelos nossos clientes em relação à segurança. E como nós temos nossas políticas internas bem rigorosas, temos o Zero Outage, que é o nosso lema principal aqui na T-Systems, que é segurança e qualidade em primeiro lugar. Acho que a adoção da IA ela vem acompanhada da questão dos dados, né? Então, como o Adriano citou, uma grande volumetria de dados está envolvida na adoção da inteligência artificial, principalmente em cloud. E os dados são muito sensíveis, tem informações muito sensíveis dos nossos clientes. Então, a parte de segurança é uma questão muito importante. Então, dados sempre criptografados, com uma monitoração constante e inteligente e sempre sendo melhorada. É algo que a gente vem investindo muito na T-Systems. Com a ajuda da AWS, nós temos soluções que disponibilizamos para os nossos clientes com todas as documentações e com todas as regulamentações necessárias. Então, acho que a questão da segurança está muito atrelada a ter uma adoção de inteligência artificial de forma segura e passar também essa segurança para os nossos clientes. Empresa alemã, né? Empresa alemã, segurança em primeiro lugar. E segurança sem limitar, né, Kissu? A gente tem que... tem que haver... O usuário tem que se sentir seguro, mas ele também não pode se sentir limitado. Ele tem que poder pegar o PDF que ele tem na máquina dele lá e subir para algum lugar e poder fazer perguntas. Isso. Né? E nós temos que garantir que o lugar para qual ele mandou é seguro, né? É isso aí. Segurança não é só política de segurança. É Exatamente. ele se sentir seguro em fazer uma ação de colocar, por exemplo, o PDF. Quando o Adriano mencionou agora há pouco, né, você mandar para IA um documento e tratar com ela como se você estivesse falando com um colega, é exatamente isso. Você não tem que andar, falar com a IA como se você estivesse andando em ovos, né, cascas de ovos. Eu tenho que passar só esse pedacinho, esse aqui eu acho que eu vou tirar porque eu não quero que a IA saiba, sabe? Você tem que trabalhar com transparência. E aí, para isso, você tem que trabalhar com uma empresa que vai te dar essa segurança de que foi configurada adequadamente. Perfeito. Não, e eu lembrei agora que vai linkar com a nossa próxima pergunta. Não sei se vocês viram, mas no mês passado, uma startup estava vendendo atualizações de código e eram 700 engenheiros indianos que faziam por trás. Isso saiu em algumas canais de tecnologia. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é as armadilhas ou os pontos cegos que às vezes as empresas, quando vão pensar em projetos de IA, acaba esquecendo? Quais são as dicas de tome cuidado com esse item ou com esse tipo de venda ou soluções que a gente sabe que acontece muito aí nos workshops da vida e summits da vida? Miller. Olha, esse ponto aqui, para quem tá de casa, pode ser que até que eles surpreenda alguns já vão conhecer, mas esse ponto aqui é bem importante. Muitos clientes, quando conversam de IA generativa, a primeira coisa que ele pensa assim, bacana, eu vou usar IA generativa para classificar insumos de nota fiscal, por exemplo. Aí ele já pergunta, mas como que vai ser esse chatbot? E esse ponto é muito importante. A IA generativa nem sempre ela é um chatbot. Ela vem em diversas formas. Eu brinco que o front-end ele pode ser do seu agrado. O mais importante é o que está por baixo. Então, eu diria que é uma grande armadilha, às vezes, você pensar que como que eu vou construir o meu caso de uso para ele ser um chatbot. Se você não está conseguindo encaixar isso num chatbot, talvez é porque isso não deveria ter sido criado como um chatbot, porque a IA generativa, na verdade, ela é uma API. E você pode integrar essa API, fazer o embedded dela dentro de um RP. Você pode integrar ela num processo de onboarding de um cliente. O cliente se cadastrou no seu aplicativo, subiu os dados dele para criar a conta dele no seu banco. Por que tem que cair num chatbot aquilo? Você pode ter uma API por detrás. Então é muito importante que a gente entenda que a IA generativa ela é só mais um bloquinho de Lego que nós temos à disposição para construir uma arquitetura escalável, segura e que o mais importante, ela vai atender o cliente. Porque você não pode seguir na linha de inovar por inovar. Você tem que se preocupar muito em ter um caso de uso muito tangível para o que você quer resolver. E como você vai resolver aquilo, como vai ser o front, se vai ser um chatbot ou não, acho que acaba sendo o resultado da adoção correta da ferramenta. É o que
É o que nós falamos muito para nossos clientes, que tecnologia só por tecnologia não adianta. Tem que ter valor agregado para o negócio. E aí a gente entende qual é a melhor tecnologia. Vai ser um chatbot? Não vai ser. Vai ser uma API? É cloud? É preditivo ou generativa IA? Tudo isso é feito depois que tem um objetivo. Então, objetivo de negócio, valor agregado, é o que vai contar para um projeto. E não tecnologia, porque eu vi que chatbot é o que está na moda. Vamos... Vocês sabem que a gente corre risco, né, Fernando? Quando a gente está falando de hype, que é o que ainda está em hype, ainda todo mundo está falando de IA, né? Então, fazer só por fazer, né? Todo mundo faz, se eu não fizer, eu tô fora do clube, né? Que utiliza IA e, portanto, vou fazer. Então, a gente que lida muito com grandes clientes, a recomendação é fazer de maneira consciente, ter um parceiro efetivo que vai te guiar, vai te trazer segurança, vai te ajudar. São muitas ferramentas. O Miller falou aqui, o Bedrock, quantos são, Ben? Mais 214 modelos. Então, Semana passada eram 208. Como é que se escolhe tantos, né, diante de tantas opções? Então, eu acho que a recomendação seria: procura um parceiro, né? Não vai fazer só por fazer. Fazer só por fazer não dá bom, né? Fica ruim, corre risco. Então, contar com um bom parceiro, eu acho que é uma boa dica. A preparação do antes se preparar do que sair fazendo e correndo. Que isso tem alguma visão sobre dicas e armadilhas que alguém pode esquecer no momento de fazer um projeto de IA com cloud? Bom, acho que meus amigos já foram bastante efetivos aí nos comentários, mas acho que um ponto a acrescentar seria o lado cultural. Antes de implementar qualquer solução de IA, nós temos que preparar as nossas equipes, os nossos funcionários, explicar e conscientizar que aquela ferramenta, aquela solução vai vir para agregar valor, para reduzir o trabalho operacional, para que o ser humano, Fernando, vou fazer um parênteses, ele não foi feito para fazer trabalhos operacionais. Ele se cansa, ele tem fatores externos que influenciam no desempenho dele. Então, o ser humano foi feito para pensar, foi feito para raciocinar, para criar coisas novas, para evoluir. E isso, a IA vem para voltar, ajudar o ser humano a trabalhar com aquilo que é a sua essência. Então, acho que essa questão cultural e somado a isso que o Miller ajuda e trabalha muito junto com os parceiros, que é a questão educacional, que é ensinar, que é ajudar, trazer o conhecimento de como operar aquelas soluções de IA, potencializa demais a adoção da inteligência artificial nas empresas. Dei até uma risadinha aqui de lado, porque eu lembrei quando nós começamos a implantar o MCI na T-Systems, a consciência das pessoas que utilizavam a ferramenta fechava tickets com OK, resolvido. Como é que eu vou treinar a IA com uma base de conhecimento se nós estamos usando... Assim, então, a conscientização, a educação, como que isso comentou, faz total sentido. E todo mundo abraçando a solução, é mais rápido o retorno do projeto que foi consumado ali. Educação é tudo, né? Isso deixa a gente deixar as pessoas cientes do que está acontecendo. Quando se fala muito, né? A gente ouve coisas do tipo que a IA vai ser a nossa salvação, vai resolver todos os nossos problemas, e por outro lado vai ser a nossa danação, vai roubar os nossos empregos, vai, né, dominar o mundo, né? Aquela coisa de... que o pessoal de cinema, né, mostra um futuro altamente tecnológico com uma péssima qualidade de vida, né? Então, educação eu acho que é para minimizar isso, pelo menos, né? Para deixar as pessoas mais tranquilas que existe benefício, existem vantagens, né? Sim. E, Adriano, acho que você pode até colaborar com essa ideia, mas a questão dos dados, acho que também pode ser uma armadilha. Quanto a gente precisa ter os dados bem estruturados e confiáveis para não cair nessa armadilha de implementar e iniciar uma adoção de inteligência artificial em dados não tão estruturados e preparados. Acho que curadoria é uma coisa muito importante quando a gente fala de dados, né? Então, é preciso se ter a consciência que o dado que está lá... Tem muito cliente que fala assim, eu tenho dado, eu tenho o SAP, o meu dado está tudo lá no SAP. Vamos ser sinceros aqui com eles. Aquele dado serve? Na verdade, do jeito que está, não serve. É preciso você ter um trabalho de tirar aquele dado, de curar o dado, de preparar o dado. A IA ela é muito exigente,
Se o dado é a alimentação da IA, ela não aceita qualquer prato. Tem que ser um prato gourmet, tem que ser muito bem preparadinho para que ela possa fazer uso, né? Então é essencial a gente poder ter esse tratamento. E aí, voltando, né? Cloud entrega para a gente todo o ferramental adequado para que isso seja feito no momento correto, né? Quantas vezes forem preciso, porque a gente está falando de ambiente corporativo e o dado está nascendo o tempo todo lá. A gente está vendendo, está emitindo nota. Então tem que criar essa capacidade de você poder fazer isso de forma cíclica e essa segurança ser entregue cada vez que a gente faz isso. Então, olhar para dados é essencial. Eu complementaria com outra ideia, que tem um ponto cultural também, né? Que segurança, ela não é algo que você vai pensar depois. A segurança, na verdade, ela é uma feature. Ela não é uma obrigação, ela é uma funcionalidade da coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você trabalha o processo de limpeza dos dados, as pessoas pensam, poxa, mas esse é o trabalho chato antes de você chegar, de fato, no que você quer fazer. Esse processo de limpeza dos dados também é uma oportunidade de você aplicar princípios de segurança, que é você mitigar o número de dados que você vai passar. Por exemplo, para fazer uma previsão de recomendação de um produto, é necessário que a IA receba o CPF da pessoa? Esse ponto, essa variável, ela já é removida. Esse parâmetro ele é removido durante o treinamento, quando é feito de maneira adequada. Então é muito importante que, nesse processo de construção do arcabouço de IA da empresa, o processo de segurança ele seja incorporado em várias outras atividades, que também fazem parte do trabalho de um cientista de dados. Então, não é só deixar na mão de um responsável de segurança, você tem que passar consciência para as pessoas da equipe de como que ela também consegue participar nessa atividade. O cientista de dados ele tem o papel de ter o olho ali para remover o que não devia estar passando no treinamento. Porque nem toda variável, nós chamamos de variáveis pessoalmente identificáveis, né? Você tem que fazer a remoção delas durante um treinamento. A modelagem de dados é essencial para o sucesso da IA. Sim. Eu vou fazer uma pergunta falando sobre o futuro, mas interessante vocês comentando sobre dados, preparação. Eu acho que o pessoal que está assistindo nós já deu para entender que IA é a ponta do iceberg. Tem a cloud por trás, tratamento de dados, cultura, segurança, e muitas vezes a gente é questionado, eu quero ir já para IA. E voltamos no começo da nossa conversa aqui, que é a preparação, saber onde quer e por quê, é mais difícil e prioritário do que ir para a IA, só para falar que tem, como o Adriano comentou. Falamos já um pouco do passado, explicamos um pouco do contexto de cloud e IA, eles nasceram junto ali, agora o casamento e deu o boom. Falamos de presente, benefícios, o que pode trazer de benefícios para as empresas. E olhando agora para o futuro. Uhum. Tem muito mais buzzwords, mais hype falando sobre o futuro. O futuro pessimista, onde o exterminador do futuro vai dominar, mas também muitas coisas boas, inovações. Também tem uma pesquisa que mostrou que a tecnologia, em 1 ano e meio, está atualizando como se fosse 10 anos das tecnologias passadas. Então, olhando como tendência, qual é a visão de vocês? Vou começar pelo Miller, que a AWS é laboratório de inovação. Como é que você vê tendências que a inteligência artificial com cloud vão proporcionar para a nossa vida, para o mundo como um todo? Perfeito. Na AWS nós estamos chamando essa nova onda de IA que está vindo agora, que é essa IA que toma ações, como uma IA agêntica, né? Uma IA baseada em agentes. O que seria isso? Pensa que a IA generativa ela é muito boa em ouvir e gerar um texto para você, gerar uma imagem. Imagina se você pudesse ter essa inteligência artificial ouvindo uma pessoa, ela gera as instruções, ela também toma as ações em cima daquilo. Então eu diria para os próximos 16, 18 meses, fica muito de olho nessa tecnologia, porque ela está amadurecendo muito. Hoje você consegue colocar IA generativa, por exemplo, se ela tiver um usuário e senha, ela cai num site e só interpretando as telas do site ela consegue navegar até um login, ela passa às vezes até por processos de captcha. Então é muito importante que as empresas fiquem de olho, porque existe um portfólio de oportunidades aqui muito grandes. Então imagina, o seu cliente ele liga para fazer um reembolso. Enquanto o operador ele conversa com a pessoa, o sistema já entende que a pessoa quer fazer um reembolso, já identificou qual que é o número do pedido, aparece um botão lá na tela de um assistente de IA. Poxa, você quer que eu efetue o reembolso desse pedido? Clicou, inicia um fluxo, que a própria IA vai acompanhando a pessoa depois por WhatsApp, etc. Isso tudo já é possível hoje. Imagina daqui 12 meses, imagina daqui 18 meses. Então eu ficaria muito de olho nessa parte, onde eu estou mais empolgado agora. IA de agentes e essa IA que ela consegue tomar ações e fazer atividades sozinha.
O Miller, olha, o Exterminador do Futuro está chegando, pessoal. Fernando, até colaborando com o que o Miller falou, há 2 semanas atrás eu tive num evento nos Estados Unidos de AIOps e foi exatamente isso que foi abordado, Miller. A parte dos agentes de AI. E aí mais voltado para operações de cloud, né, que é a nossa praia aqui, esses agentes, eles fazem um trabalho muito importante. Então eu vou dar alguns exemplos. Existe um agente que está sendo planejado que é o Service Desk Agent AI. Então ele consegue enxergar todos os alertas, todas as logs que estão acontecendo ali dentro de um negócio do cliente. E ele consegue correlacionar esses dados de alertas e logs, e se existir um problema, ele mesmo correlaciona todos esses alarmes e logs em um incidente, ele mesmo abre o incidente no ITSM do cliente e já fala, a aplicação X está com indisponibilidade, está com lentidão. Então ele já detecta e faz a abertura desse incidente para os times técnicos começarem a trabalhar. Dentro desse meio, dessa história toda, ele já notifica as equipes, então ele vai na ferramenta de colaboração da empresa, manda uma mensagem para a pessoa responsável por resolver esse incidente e já entra na parte do chatbot, já começa a interagir com a pessoa. Se for um incidente conhecido, ele já manda o passo a passo para resolver, se teve algum histórico, se esse incidente já aconteceu. Se for um incidente crítico, ele já sugere a abertura de uma sala de crise, já auxilia na abertura e na notificação das equipes responsáveis para entrar nessa sala de crise. Quando essa sala de crise começa, ele já faz toda a ata da sala de crise, das conversas que estão acontecendo, das pessoas que estão dando insights, realizando ações. Ele grava isso, notifica de tempos em tempos os stakeholders, fazendo um incidente report de 1 em 1 hora para todas as pessoas que precisam receber essa informação. No final, cria um incidente report resumido com todas as ações, qual foi a causa raiz, o que foi trabalhado dentro daquele incidente, e guarda esse dado como histórico, que caso esse incidente ocorra novamente, ele consegue dar sugestões de como foi resolvido, quais equipes atuaram, e vai guardando essa informação durante todo o histórico da companhia. Então, assim, é uma evolução que traz muitos benefícios e vai revolucionar, vai trazer muito ganho, né, operacional e de eficiência para as operações de TI nos próximos meses, né, como o Miller falou. Será que as nossas noites vão ser melhores? Vamos reduzir noites acordadas? Bacana. Bom, eu acho que se a gente não falasse de agentes aqui, a gente estaria cometendo, porque se IA está em hype, agentes então, né? Isso é muito bacana isso que você trouxe, e a gente que lida com isso, né? É o nosso dia a dia lidar com agentes, porque na verdade não é um agente. É muito legal a gente ver o funcionamento disso. A gente cria vários agentes e a IA falando com a IA, ela decidindo qual é o próximo colega que é também um agente que ela vai chamar para poder decidir, para poder interagir com sistemas, para poder... Então, é fantástico. De tal forma que a gente está até... Eu tenho ouvido falar já de uma nova sigla, a gente costuma dizer que a gente conhece o SaaS, né? Como software as a service, né? A gente inverteu os S's, né? De Services as a Software. Porque esses agentes estão de tal forma conseguindo prestar serviços que hoje já existem empresas fornecendo um agente como se fosse uma pessoa ali para poder produzir atividades, fazer validações, né? A gente tem usado muito lá na T-Systems, para a gente esse tem sido aí o coração dos nossos projetos que a gente tem lidado hoje, né? E a gente se surpreende, você fala, não é possível, não vai dar, ele não vai conseguir resolver isso, e ele resolve, né? Eles resolvem, né? Você vê um time de bichinhos ali entre eles, e hoje a gente consegue ver eles pensando, né? Eles mostram o que eles estão, qual o raciocínio, o que eles estão fazendo. Então, assim, é realmente fantástico, né? Eu acho que agentes, olhando para o futuro, é algo que vai mudar ali, que vai realmente trazer um diferencial para o uso da inteligência artificial, né? Sim. E para a área corporativa é o pulo do gato, porque os ecossistemas das empresas nunca é um só RP, nunca é só um software, são vários ecossistemas se conversando. Sim. E os agentes faz essa cola, né? Essa união que é o melhor dos mundos. O próximo ano aí, os 12 meses, promete muita novidade. Estamos indo para a nossa reta final.
E eu queria saber a visão de vocês, se vocês pudessem escolher uma coisa, fora agentes, que vocês já comentaram, que não pode faltar na mesa de um CEO, de um CTO, falando sobre IA e cloud para esse futuro próximo aí, que se já não estão conversando, já estão atrasados. Vou começar... Kisu? Pode ser. Eu acho que é muito importante para a nossa liderança, as nossas lideranças das empresas, hoje em dia pensar que se nós tivermos um piloto, um projeto em desenvolvimento dentro das companhias que tem valor agregado já, a gente tem que incentivar que esse produto seja levado para frente. E aí a gente tem que estar preparado. Como a gente falou aqui, os dados têm que estar bem estruturados, a gente tem que ter a cultura já disseminada para a gente poder implementar a IA dentro das empresas. A gente tem que ter parceiros, como a gente tem hoje a AWS, com um roadmap atualizado e completo para nos apoiar nessa jornada. E ter esse mindset. Essa mudança de mindset é muito importante. Nas mesas aí do CEO, dos CEOs, como você comentou, Fernando, de estarmos preparados para alavancar, incentivar e levar para frente esses projetos que hoje estão em andamento aí em laboratório, né? Escutaram, né, pessoal? A dica do Kisu. Miller, como é que você vê, a AWS vê o que já não é mais daqui 12 meses, que já é agora, que não pode faltar no dia a dia aí dos roadmaps e das estratégias das empresas? Eu vou na linha bem parecida com o que o Kisu passou, sabe, Fernando? O Kisu comentou agora há pouco sobre a importância das empresas elas andarem com as POCs, elas realmente testarem, né? Darem uma chance para a tecnologia. E nessa linha, eu li um estudo do Goldman Sachs recentemente, que eles apontam para um crescimento de mais de 17% no PIB global nos próximos 10 anos por conta dessa tecnologia, justamente por conta da produtividade que isso está dando para diversas empresas. Então, quando uma empresa ela recebe a oportunidade, ela fazer uma prova de conceito, e ela fala, eu preciso da aprovação do time A, do time B, do time C, do time D, do time... o alfabeto inteiro, só para fazer um teste, que ela deveria estar experimentando rápido, e existe uma grande burocracia para testar, imagina para colocar em uso efetivo. Quando você olha para o relatório do Goldman Sachs, ele já está mostrando que as empresas estão adotando. E essas empresas não são... não é algo fantasmagórico, né, que ninguém conhece. São empresas que ela pode ser o seu concorrente. Então, se você não está utilizando inteligência artificial, possivelmente alguém no seu mercado está utilizando. E os clientes, como o Jeff Bezos mesmo diz, nós devemos pensar que os clientes estão perpetuamente insatisfeitos com alguma coisa. Ele pode não saber, mas ele queria algo melhor, você pode ter certeza. Se alguém chegar mais barato, ele vai seguir por aquela opção. Se ele puder falar por um chatbot no WhatsApp, ele vai seguir por aquela opção em vez de marcar uma reunião. Então, são coisas que nós precisamos modernizar. Então, eu diria que se tivesse uma prioridade agora, é dar uma chance para a tecnologia. Porque se você não der essa chance para a tecnologia, você pode estar perdendo algo muito incrível para o seu negócio. Então, eu diria que se aparecer aí, alguém levantando a mão, poxa, eu quero testar aqui uma tecnologia, eu quero seguir com um chatbot, pondera, quais são os riscos verdadeiros? Monta uma estratégia, como o Adriano mencionou aqui agora há pouco, de pensar nos dados, na segurança daquilo. Tá tudo ok? Testa, não tem problema se dar errado. A gente não pode se prender com isso, porque a POC que só dá certo, o Jeff Bezos mesmo diz, né? Quando só dá certo é porque você não está experimentando. Se você não está experimentando, você não está nem ousando inovar. Você está tentando fazer um pouquinho mais do mesmo ali, dizendo que é inovação. Então eu diria que é isso. Dá uma chance. Porque se não der uma chance, o seu concorrente está dando uma chance. É o que o relatório diz. E Adriano, sua visão... Olha, eu acho que se pudesse colocar na mesa, a gente falou tanto de tecnologia aqui, mas vamos mudar um pouquinho, ir para a área de cultura, né? A gente fala muito de... existe um termo para isso, né? Que é chamado data-driven, né? Quando você... O que é o data-driven? Data-driven não é uma tecnologia, é uma cultura corporativa que preconiza que a tomada de decisão seja feita baseada em dados. Ou seja, C-level, o trabalho deles é tomar decisão o tempo todo. Então, ou seja, utilize a inteligência artificial para te ajudar nessa tomada de decisão. Isso vai melhorar as decisões na empresa, vai melhorar a clareza, né? E ao final a gente ter aí melhores decisões e melhores opções para as companhias. Pessoal, eu acho que fechamos com chave de ouro, abordamos tudo que poderia numa conversa
para equalizar conhecimento de inteligência artificial. Queria agradecer Miller, Kisu, Adriano, pela presença de vocês, por compartilhar o conhecimento conosco. Para mim foi uma aula de explodir a cabeça, mais do que eu estou no dia a dia aqui. Obrigado a todos que nos assistiram. Momento YouTuber aqui. Deixa o seu like, compartilhe se gostou, Ativa comente o sininho. aqui, sininho pros Onde que é o próximos, sininho? pros Lado. próximos, Essa é clássica, né? Ativa o pros próximos sininho. episódios, né, do T-Cast. E até a próxima. Obrigadão. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.